Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da Work Talks. Procuro aquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa felicidade. Conta-nos um bocadinho o que é que fazias antes. Então eu com 21 anos assumo a direção-geral de uma empresa sem saber muito bem como e o que é que iria fazer. Qual é que é para ti o maior desafio em termos de liderança? O maior ativo e o maior desafio é o mesmo. Pessoas, começando por nós. Olá, bem-vindos ao primeiro podcast da Work Talks. Hoje é o nosso primeiro podcast da Work Move e... Começa já assim? É episódio muito especial. Obrigado, querido. Porque o Pedro não se lembra disto, mas há 36 anos atrás, faz hoje, que vivi um dos dias mais horríveis da minha vida. Vinhamos a falar nisso no carro. E hoje estou num lugar onde muitas vezes imaginava que queria estar, mas que achava que não era para mim. E então, a vida foi acontecendo e Deus colocou-te na nossa vida. E hoje quero honrar-te. Obrigado, querida. Quero que hoje seja um dia de celebrar a vida e que agradecer acima de tudo pela liberdade que nós temos também de escolher o nosso caminho. E tu vieste trazer muita consciência nesse sentido, na escolha do nosso caminho. Não me farto de te ouvir. Já não consigo contabilizar as vezes que te ouço, que te ouvi. E a dizer a mesma coisa, não é? Não é só ouvir. E não podia ser outra pessoa a estar aqui hoje. Obrigado, querido. Obrigado. É uma honra também para mim, sabes isso. Então, o podcast do Work Move tem como objetivo nós falarmos sobre empreendedorismo, sobre negócios, mas acima de tudo sobre pessoas, porque nada se faz sem as pessoas, não é? Então, aquilo que eu queria, em primeiro lugar, era que tu te apresentasses, porque existem pessoas com certeza que já te conhecem e outras que não te conhecem, mas para aquelas que não te conhecem, quem é o Jorge Coutinho? Olha, isso é daquelas perguntas, eu digo sempre a mesma coisa, que pode ter uma resposta rápida ou pode ter uma resposta muito longa, não é? Então eu vou para a intermédia. Quem é o Jorge? O Jorge é alguém rebelde, irreverente, que está ligado à área do desenvolvimento humano, eu diria que profissionalmente há 18 anos, mas acredito que desde sempre, desde muito pequeno, que sempre procurei algo. Lembro-me da minha mãe dizer-me que eu estava sempre à procura de algo e sem nunca saber bem aquilo que era. Portanto, esse algo acredito que tinha a ver com aquilo que eu hoje chamo a minha melhor versão, não é? Procurar sempre ser melhor, procurar aprender com os erros, procurar olhar para pessoas que já fizeram de alguma forma o caminho que eu estou a fazer, quer seja a nível pessoal, a nível profissional, de relacionamento, a nível financeiro, que são aquelas 4 áreas que eu olho e que nos definem enquanto pessoa. Portanto, procuro sempre a minha melhor versão. Não me considero de forma alguma um mestre em nada, considero-me um eterno aprendiz. Gosto de olhar para mim como alguém que está sempre em aprendizagem, que está sempre em crescimento, em transformação, que hoje, e muitas vezes já me aconteceu, eu acreditar que esta é a melhor forma de ver algo ou de fazer algo e depois após um certo tempo olhar e dizer, olha, não faz sentido. Portanto, não procuro certezas, nem gosto de me agarrar a verdades absolutas, mas sou o marido da Mónica, sou pai da Nonô, sou um amante por aquilo que faço. Acredito que sou muito beneficiado e sou muito abençoado por poder servir pessoas, por poder ajudar pessoas a nível nacional, a nível internacional. E acima de tudo, sou alguém que
procuro aquilo que é o nosso bem maior, que é a nossa felicidade. Não estar dentro de uma caixa, não ter um estereotipo de felicidade, mas procurar de forma genuína aquilo que me faz feliz. Mas antes deste Jorge, existiu um Jorge completamente diferente, com uma carreira que nada tem a ver com o desenvolvimento pessoal. Conta-nos um bocadinho o que é que fazias antes, como é que foi essa experiência e o que é que tu trazes daí para hoje? Certo. Olha, estive ligado à indústria, à indústria alimentar. Fiz parte de uma empresa fundada pelo meu pai, onde nós fabricávamos e importávamos máquinas para a indústria alimentar, para salsicharias. Depois, mais tarde, estivemos ligados também à indústria do peixe e do queijo. E nunca me imaginei nesta área, e também da mesma forma que também nunca me imaginei naquela área. Ou seja, acredito, sem dúvida nenhuma, e eu hoje falo muito nisso, que uma decisão muda tudo, e foram várias decisões que me levaram até ali, ou foi eu permitir que pessoas tomassem essas decisões por mim. O meu sonho não era nem de fazer aquilo que faço hoje, nem fazer aquilo que fiz. O meu sonho era ser médico. Quando eu tinha 7 anos, lembro-me exatamente de estar em frente a uma TV e estar a ver uma cirurgia, e lembro-me de querer ser médico, porque via como alguém que ajudava pessoas, que curava pessoas, que fazia o bem para os outros. Só que os nossos pais muitas vezes têm sonhos para nós, não é? E quando eles não conseguem viver esses sonhos, de alguma forma tentam-nos passar esses sonhos. E o sonho do meu pai, um deles era ter os 2 filhos a trabalhar com ele, e ter os filhos, ou pelo menos um filho que tivesse uma licenciatura, coisa que ele não conseguiu ter, não é? E então de alguma forma, foi-me assediando, entre aspas, nas suas viagens, levava-me comigo, e depois eu, como falava inglês, ele começou a aproveitar essa valência que eu tinha para começar a trabalhar muito cedo com ele, a ajudá-lo nas traduções e coisas que ele ia precisando no seu dia-a-dia. Ou seja, quando dás por ti, estás a trabalhar e a fazer algo, até porque eu estava a estudar ao mesmo tempo, estava na faculdade ainda, e estava mais numa de o ajudar enquanto fazia a faculdade. E o meu pai ficou doente, teve uma situação que o afastou durante 1 ano e meio, e eu, como era aquela pessoa que estava mais ligada a ele, foi quem assumiu a sua posição. Então eu, com 21 anos, assumo a direção-geral de uma empresa, sem saber muito bem como e o que é que iria fazer. E acredito que já desde aí, e como ainda hoje, e isso foi uma norma que o meu pai sempre me deu, foi: quando fizeres uma coisa, faz bem feita. E então eu lembro-me de ter assumido, lá está, com 21, com 22 anos, e lembro-me que trabalhava de segunda-feira a segunda-feira. Porquê? Porque era um miúdo, aquele mercado era maioritariamente ou constituído por pessoas mais velhas, e eu era aquele miúdo que estava ali a fazer negócios com homens naquela altura dos seus 50 e muitos, 60 e poucos, e vi-me quase que na obrigação de fazer muito bem aquilo que eu fazia. Então foram muitas horas. E depois, quando o meu pai voltou, a empresa tinha dado um salto nesse ano e meio, tinha dado um salto quântico, não só pela minha gestão, tem que ser honesto. Também estávamos ali numa altura em que, dentro dessa área, Portugal estava a receber muitos fundos, então havia muitas remodelações, então crescemos muito nessa área. Depois o meu pai optou por deixar que eu continuasse à frente, e ficando ele numa segunda linha. Então tive 13 anos lá. Aquilo que fiz, olhando para trás, filo bem, ainda que com alguns erros, claro, mas filo bem. E trouxe-me experiência a nível de gestão, a nível de comunicação, a nível de vendas, a nível de marketing e, acima de tudo, a nível de pessoas, porque eu lidava com pessoas de diferentes faixas etárias e de diferentes estilos. Então acredito que já nessa altura consegui desenvolver características que me conseguiam conectar com essas pessoas, independentemente do tipo de pessoa que fosse. Então as valências, e hoje olhando para trás, acima de tudo, aquilo que eu mais beneficiei com os 13 anos que tive lá,
foi, sem dúvida nenhuma, perceber de gestão, vendas, marketing, porque passei por essas áreas, mas acima de tudo foi pessoas. Pessoas. E qual é que... Conta-nos um episódio, se te lembrares, que tenha feito, que tenha ressoado em ti com alguém na empresa, que tenha impactado, que agora, quando te lembras, que trazes para o presente e te lembres, olha, isto ensinou-me algo. Uma coisa simples, portanto eu não estava ligado à parte mecânica, nem estava ligado à parte de fabricação, portanto tínhamos 2 sócios que lideravam essas 2 áreas, mas eu queria sempre saber, ou seja, havia cursos, nós vendíamos vários equipamentos e essa fábrica fazia cursos de explicar como é que a máquina funciona, como é que tu revisavas a máquina, ou seja, como é que fazias uma manutenção àquela máquina. E eu não só porque, como falava em inglês, muitas vezes os nossos técnicos não falavam, então eu ia que era para traduzir. Mas mesmo sem isso eu gostava de ter essa valência, esse conhecimento, para quê? Para quando estivesse a explicar uma máquina, saber que vantagens é que a minha máquina tinha em relação a outras. Então lembro-me uma vez, um cliente específico no Norte, em Famalicão, que nós fomos fazer uma demonstração lá e nós tínhamos um comercial novo que estava connosco há pouco tempo e nós fomos à fábrica e já não me recordo o que é que houve, mas houve um problema qualquer com a máquina. E problema esse que nós tínhamos estudado numa dessas formações e que eu sabia resolver. Até eu lembro, portanto eu estava mais como apresentador da máquina, não é? Ou seja, a apresentar o que é que a máquina fazia. Tínhamos um técnico lá, mas eu não me recordo porque o técnico nesse momento não estava lá. A máquina falhou, deu um erro e fui eu que fui lá e reparo e mudo. E lembro-me que quer o comercial, quer o próprio dono olhou e viu aquilo como um diferencial. Não é? Portanto, lembro-me disso de ser algo que ainda hoje eu procuro, que é aprofundar mais, não é? E foi algo que fez a diferença. Porquê? Porque todas as pessoas que estavam ali ficaram não só surpreendidas por alguém que supostamente não teria que saber, sabia olhar para a máquina e entender o que é que estava ali. Portanto, isso deu-nos uma vantagem competitiva em relação à outra marca que estava lá, porque estávamos a fazer um teste e depois acabámos por ganhar essa venda, esse projeto. Portanto, isso foi uma das coisas que ficou. E depois lembro-me de vários momentos em que eu olhava para o negócio, não como negócio só, em que fazia amigos dentro desses clientes. Então, fui várias vezes convidado para ir a casa, para, após uma venda, ficarmos lá, jantarmos juntos, e lembro-me já desses momentos de pessoas, de estar com pessoas, de criar ligações. Mas chegou uma altura que tu começaste a ter algo interno que te levou a procurar... Sim, ali em 2003 nós perdemos uma pessoa que foi para um projeto próprio, que era praticamente o meu braço direito em termos de vendas, e eu começo a ter conflitos internos com a visão que eu queria para a empresa. Ou seja, eu tinha uma visão de crescimento, de melhoria, de transformação, de investimento, e todas as pessoas que estavam à minha volta não tinham essa mesma visão. Eu lembro-me, aliás, de uma conversa com o meu pai, que foi provavelmente aí em novembro, eu saí em 2007, esta conversa deve ter sido para aí em 2005, 2006, 2005, acho que foi final de 2005. E eu lembro-me de falar com ele e dizer, pai, mas nós precisamos disto, de fazer isto, de crescer. Porquê? Porque eu ia lá fora às feiras e via onde é que os mercados lá fora estavam, e nós estávamos sempre 3, 4, 5 anos atrás daquilo que era feito lá fora, pela dimensão do nosso mercado, estávamos sempre, e eu via aquilo que estava a acontecer e eu queria diversificar. Nós estávamos muito na fabricação, no processamento, e eu queria ir para a parte de embalagem, que é aquilo que hoje tu, quando vais a um supermercado, vês os fatiados e tudo mais. Isso hoje é perfeitamente normal. Há 20 anos atrás, 25 anos atrás não era normal, estava a iniciar ainda cá, e eu via que nós deveríamos ir
para aí. E lembro-me de o meu pai dizer exatamente isto: ó filho, tu queres correr, queres fazer, ó filho, vamos andando, não é? E eu entendia, porque ele tinha, naquela altura, portanto ele hoje tem 90, ele naquela altura devia ter 60 e muitos, não é? E eu tinha menos 20 anos, portanto eu tinha 32, 30 ou 30 anos. Mas como é que é este aqui com 32 anos a querer dizer-me alguma coisa? E eu entendia, ou seja, ele por um lado via-me como alguém mais novo e eu por um lado entendia que na idade dele eu já não queria fazer aqueles investimentos. Mas isso para mim começa-me a sufocar, e foi também nesse ano, em 2005, que o meu avô materno partiu. E quando ele partiu, ele teve um AVC em fevereiro, ficou logo prostrado e que começa a definhar, e tinha momentos de consciência e tinha momentos em que ele não estava lá, ia para um outro lado e depois voltava. E no último momento em que ele volta, isso foi no dia antes da partida dele, eu tinha ido ver, até porque nós estávamos a montar uma feira aqui na FIL, que era a maior feira dentro dessa área, que era a alimentária, que havia todos os anos, e acredito que ainda há, e o meu avô, nesse momento de consciência, vem a mim e do nada olha-me nos olhos e faz-me uma pergunta, e foi: filho, estás a viver a vida que tu queres viver ou estás a viver a vida que os outros querem que tu vivas? E essa pergunta, baseado já essa luta que eu estava, não é? Porque eu tinha uma visão completamente, mais uma vez, diferente de pai, irmão e sócio que nós tínhamos, veio ainda criar mais desconforto. E é nesse desconforto em que eu começo a desmotivar-me, em que eu começo a não me identificar com as pessoas que tinha à minha volta. Depois, a nível pessoal, também estava a viver um relacionamento que também era tóxico e que de alguma forma me trazia também mais ruído ainda. E é aí que eu me cruzo um dia com o coaching e com o desenvolvimento humano. E é aí que eu começo uma viagem para dentro, quer em coaching, quer em terapia, e começo a perceber uma série de coisas que do meu passado a nível pessoal, com pai, com mãe, e também a nível atual, onde é que eu estava. E um dia, sem estar à espera, eu vou a um evento a nível internacional nos Estados Unidos, e no fim desse evento eu digo: não, é isto que eu quero. Eu apontei para o palco e disse: um dia eu vou estar ali. Foi para isto que eu nasci, é isto que eu quero fazer até ao fim da minha vida. E naquela altura, quando venho, via, até porque eu via muito dentro do empreendedorismo, a fazer várias coisas, a ter várias empresas, vários projetos, e então via-me: ok, olha, mantenho a ligação à indústria, mas vou abrir algo meu dentro desta área. Se eu já tinha conflitos, quando eu digo isso, mais conflitos tenho ainda, porque as três pessoas que estavam do lado de lá não conseguiam entender porque é que eu iria dividir o meu tempo, não é? E um certo dia, isto foi para aí em junho, não é? Portanto, eu vou a esse evento em final de março, início de abril. Final de junho, numa reunião, as coisas começam a correr muito mal. Gritos para um lado, gritos para o outro, murros em cima da mesa, e eu digo: olha, eu vou-me embora. E o meu pai, nessa altura, pensava que eu ia-me embora, tipo, aquilo era para aí umas 5 horas, 6 horas, que eu me ia embora. Que ainda voltavas. E que voltava. E de facto voltei, no dia a seguir, mas quando voltei foi para dizer: olha, eu não continuo mais, eu quero sair. E assim foi. E saí. Não me recordo a data certa, mas foi em junho de 2007. Aí começaste uma caminhada muito diferente daquilo que tiveste até então, muito desafiante, com muitas pedras ali no caminho. Certo. Até o dia de hoje. Até o dia de hoje, não é? E hoje és um líder para várias pessoas, não é? E para ti, qual é que é, neste momento, tendo em conta aquilo que tu construíste, depois se quiseres falar um bocadinho do percurso até aqui. Da jornada, sim. Tendo em conta aquilo que tu construíste e o que foste fazendo durante o caminho, qual é que é para ti o maior desafio em termos de liderança? Ok.
Então respondo já a essa e depois volto a essa, mas vou primeiro falar um pouco da jornada. Pessoas, o maior ativo e o maior desafio é o mesmo. Pessoas, começando por nós. Agora, um pouco rapidamente da jornada. Portanto, eu saio em 2007 e naquela altura eu saio sem plano B, sem plano B e sem segurança. Eu sempre vivi a vida até essa data muito no agora, nunca me preocupei em ter uma segurança financeira, nunca me preocupei em ter uma reserva de emergência para 6 meses, para um ano e meio, nada, vivia baseado no meu dia-a-dia. E então quando saio a única solução que tinha era, para ter dinheiro, foi pedir um empréstimo. Então saio, aquele empréstimo estava para garantir mais ou menos o meu estilo de vida e com os investimentos durante um ano e meio, que foi aquilo que eu pensava que precisava para as coisas começarem a funcionar. Não correram como eu pensava por 2 motivos. Primeiro, porque demorou mais tempo e segundo, porque eu fiz investimentos mal feitos. Ou seja, eu fiz aquilo que muitas vezes, e eu vejo algumas pessoas nesta área do desenvolvimento humano fazer, que é, eu fui procurar certeza, fui procurar segurança em informação, não em conhecimento. Ou seja, eu fui fazer muitos cursos. Eu, em 2008, praticamente todos os meses eu fiz 1 ou 2 formações a nível internacional e depois fazia tudo fora. A única formação que fiz em Portugal foi a certificação de coaching, que fiz com um formador alemão, que naquela altura veio cá. O resto foi tudo Estados Unidos e Brasil. Então fiz um investimento estupidamente alto em 2008, o que abalou em muito essa bolsa financeira que eu tinha ido buscar através de um empréstimo. E o resultado foi que, ao fim de 1 ano e meio, portanto estávamos em 2009, as coisas começam a ficar muito complicadas. Não é? Eu deixo de fazer face às despesas, não conseguia, e então tive que, não me restou outra hipótese, não pedir ajuda ao meu pai, a quem eu tinha virado as costas, não é? E começo, de novo, a correr atrás, ou seja, mas eu nunca deixei de acreditar. Eu mesmo, as coisas estando mal, eu nunca pensei, nem nunca ponderei, olha, não, vou voltar atrás, vou voltar para a empresa, vou voltar para a mesma área. Não. Eu disse, ok, isto aqui vai ter que dar certo. Começo de novo a minha jornada, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 as coisas estavam a começar a ficar equilibradas. Eu estava a começar a faturar bem, a ter uma margem de lucro substancial e em 2013 a Nono fica doente em junho. É-lhe diagnosticado um cancro grave em junho e eu em setembro, talvez agosto, setembro, digo, não dá para conciliar as duas coisas, porque eu muitas vezes estava numa sessão de coaching e era preciso ir ao hospital de dia com ela. Então, nem para mim, nem para os meus clientes, nem para ela. Então eu paro em agosto, setembro, fiz algumas formações específicas, Brasil, onde ia dar a formação durante 5 dias, 8, voltava, para conseguir ter algum encaixe financeiro, mas toda aquela estabilidade que eu estava a construir vai por água abaixo de novo. Entretanto, a Nono partiu em 2014, eu separo-me da mãe um ano antes, em 2013 ainda, portanto abro mão de casa, carro e volto outra vez a começar a construir a minha vida do nada. Foram tantas vezes que começaste a tua vida do nada. Sim, e não sei se, acredito que não, mas pode acontecer de novo, não é? Nós nunca sabemos o que é que vem aí. E começo, e mais uma vez, sempre, ou seja, nunca, e agora olhando para trás, até por acaso nunca tinha ganho consciência disso, nunca pensei em nenhum momento voltar atrás e voltar para a área onde eu estava. E não foi por orgulho, não foi por nada, senão por saber que era nesta área e que iria dar certo. Porque também tu
tu funcionas como uma missão, não é? Isto para ti Sim. é uma missão, Sim. não é um trabalho. Sim. Nessa altura provavelmente não estava tão claro, até porque não era este Jorge, e tu já me conheces há 5, 6, 7, portanto também deves ter visto um Jorge... Já vi muitos. Já viste muitos, Já vi muitos, já. Portanto, nessa altura não era este Jorge, não tinha a ligação a Deus que tenho hoje, não tinha a clareza da minha missão que tenho hoje. Ali, embora eu soubesse que eu tinha um diferencial, soubesse que a forma como eu fazia as coisas era diferente, não era melhor nem era pior, era diferente, e que tinha um impacto no lado de lá, mas não o via tanto como... Lá está, como missão e como propósito que vejo hoje. Via como algo que me apaixonava, via como algo que eu amava fazer e algo que eu queria que desse certo. Nem era ter sucesso financeiro, nem era ser o número 1, era que eu queria que desse certo. E então, nessa altura, eu já estava ligado ao Tony Robbins, e então quando eu volto foi uma escolha, não é? Até porque quando eu paro as coisas estavam a começar a funcionar muito bem em várias áreas, portanto eu tinha a B-Coach, que era coaching para empresas, tinha a minha marca já, onde eu aí fazia coaching 1 a 1 e tinha um evento que era o Sim Tu Podes, que hoje é o Restart, e estava ligado ao Tony Robbins já. E eu quando volto, ou seja, eu estou há 1 ano e meio fora e o meu racional ali foi, ok, qual é a área que eu posso dedicar mais energia, mais foco e ter um retorno financeiro mais rápido? E foi com o Tony Robbins. Porquê? Porque eles tinham uma máquina de vendas, portanto eles arranjavam clientes e a única coisa que tinha era que os servir bem através de coaching. Então, 2015 volto e até 2018 foi o meu grande foco, foi internacional, foi estar ligado ao Tony. E é aí quando eu começo a sentir, em 2018, quando eu começo a sentir, talvez de uma forma inconsciente, o chamamento a dizer, não, olha, eu quero fazer algo que seja a minha missão, não é? Que seja o meu propósito, que não esteja ligado a alguém e que daqui a amanhã eu consiga construir também um próprio projeto onde possa ter pessoas e que levam e que deixo um legado. E em 2018 é quando eu saio do Tony Robbins, ou seja, saio enquanto coach, mantenho-me ligado a ele enquanto trainer para ir aos eventos. Coaching fazia coaching 1 a 1, só para ficar claro para quem lá em casa está-nos a ver. E é quando eu decido investir na marca própria, não é? E é aí que começa a nascer aquilo que é hoje a minha marca. Eu volto a fazer a certificação, tenho aquele sonho e começo a fazer fora, começo também Brasil, com um parceiro lá, com o Marco, e começo a fazer formação lá, começo a fazer os eventos lá, aquilo que é o Restart hoje começa a ser feito lá, Brasil, e depois entra a pandemia, 2020, nós tínhamos nessa altura um plano já para irmos para o digital. Quando a pandemia entra, toda a gente começa com lives, eu começo a fazer lives e faço uma série de lives durante 21 dias que foi o Restart, e desse Restart nasce depois em 2021, quando nós confinamos de novo, nasce o Restart 21, depois nasce o livro, depois do livro em 2022 fazemos o Faz um Restart à Tua Vida no Tivoli, que foi uma tarde, e depois no ano seguinte, em 23, fazemos pela primeira vez o Restart 3 dias em Lisboa. E esta tem sido a jornada. Então, nós já te conhecemos bem, sabemos que tu tens um ritmo muito próprio, tens um pensamento muitas vezes muito rápido e que isso às vezes é um bocadinho difícil para ti gerir. Porque é que os outros não acompanham esse raciocínio, ou não veem aquilo que eu vejo, ou não veem o que tu estás a ver. Sim. Como é que tu consegues gerir essa parte de com as pessoas que estão à tua volta, que trabalham contigo? Eles não conseguem chegar lá ao mesmo ritmo que eu, e teres essa consciência. Como é que tu lidas com esta
eu não sei se é uma frustração, desilusão, mas sim. é uma coisa que nós frustração. identificamos em ti. Olha, eu vou ligar isso com a pergunta que tu fizeste lá atrás, pessoas, não é? Portanto, o maior desafio de um empreendedor, o maior desafio de um líder não é a dificuldade que o mercado tem, não é o sistema tributário que nós temos, que seja justo ou não seja justo, é lidar com pessoas, porque lá está, negócios são pessoas, as equipas são pessoas, os produtos são pessoas, tudo é feito de pessoas. Então, o líder tem que, acima de tudo, o melhor líder é aquele, não é aquele que é mais visionário, que é mais inteligente, é aquele que tem uma capacidade melhor e maior de entender as pessoas e conseguir extrair delas o seu melhor. E também ter a capacidade de, em algum momento, entender que ou ele não é o líder para aquela pessoa e não consegue extrair dela o seu melhor, ou que o melhor daquela pessoa não está dentro do nível que ele quer para a sua equipe e para o seu projeto. E é aí que, agora, indo especificamente para a tua questão, sem dúvida nenhuma, e tu tens presenciado a minha evolução, quer enquanto profissional, quer naquilo que eu faço e quer enquanto líder, eu neste momento diria que estou um líder diferente. Olhando para... Deixa-me só dizer, muito diferente. Pronto. Eu vejo diferente porque como sou eu que me trouxe até aqui, vejo-me diferente. Não vejo muito diferente porque tem sido gradual e tem sido de uma forma consciente. Mas acredito que lá atrás, aquela frustração que o Jorge tinha e aquela impulsividade, aquela intensidade, em alguns momentos até aquela raiva que ele tinha, sem dúvida nenhuma que tinha a ver com a minha sede de fazer mais, de fazer melhor. Aquilo que me moveu sempre e que ainda hoje me move é fazer mais e fazer melhor. Nunca me moveu ser o número um, nunca me vai mover ser o número um, e hoje eu falo e acredito que já me ouviste a dizer isso. Eu peço à minha equipa que, fruto do crescimento que eu tive, da autoridade que estou a ter hoje, do reconhecimento que estou a ter hoje, isto tem um lado bom, que é chegas a mais pessoas, mas tem o lado menos bom, que é tu podes-te endeusar, podes-te ir para um estado de ego em que acreditas que és a última Coca-Cola e o último pacote de batatas fritas. E então eu peço sempre à minha equipa, eu tenho a consciência e acredito que isso não me vai acontecer, até por toda a minha história, por ter caído, por me ter levantado, por ter caído, por me ter levantado de novo, e por saber de onde é que eu vim e saber que posso voltar para lá. Eu acredito que isso não vai acontecer, mas eu peço à minha equipa e a alguns amigos próximos se me virem endeusar para me darem assim uma cachaçada. Não é alerta, é para me darem mesmo assim uma lapada, mesmo assim a sério. Mas aquilo que, isto para dizer que nunca me moveu ser o número um. Aquilo que ainda hoje me move, aquilo que me moveu foi eu ser melhor, aquilo que eu entregue ser melhor, fazer melhor. Mais qualidade, com mais rigor. Para quê? Para poder criar mais impacto, para poder chegar a mais pessoas, para poder chegar mais longe. E então eu acredito que aquilo que me fazia às vezes ser incorreto com as outras pessoas era porque eu via o potencial que havia na marca, no projeto, no produto, e ver que não estava a chegar lá. E depois eu faço muito isso, não é? Como felizmente, e foi uma das coisas muito boas que o meu pai me deu de sempre desde o início, eu começo a viajar com 10 anos, com 11 anos, portanto eu vi mundo muito cedo, não é? Eu lembro-me de estar na Alemanha, por exemplo, com 16 anos e a ver coisas a nível tecnológico que eram inimagináveis cá. Eu estava numa empresa a estagiar lá, empresa essa que estava ligada com os Estados Unidos, num projeto específico, e então uma tecnologia, portanto eu lembro-me de sempre ver coisas muito à frente, e quando ia mesmo às feiras, ver coisas sempre muito à frente. Portanto eu sempre procurei o que é que os outros fazem que eu não faço, não é? E dentro desta área, as minhas grandes referências são internacionais, então eu olho o que é que está a ser feito nos Estados Unidos, eu olho o que é que está a ser feito no Brasil, e então essa minha sede de fazer mais e de chegar mais longe, e às vezes as pessoas estarem comigo, não terem essa visão, e depois, como tu disseste há pouco, eu tenho um pensamento muito rápido, muito criativo, e então para mim é tudo muito claro, mas para os outros não é. E então eu tinha dificuldade
entenderem, perceber porque é que eu via daquela forma e os outros não viam, não é? E vai ser sempre assim. E vai ser sempre assim. Eu hoje tenho a consciência que há coisas de facto que eu vejo e que as outras pessoas que não veem. Agora, aquilo que a maturidade me trouxe e que a espiritualidade me trouxe foi este conceito que eu tenho trabalhado muito, que é uma virtude e que eu estou a trabalhar ainda, que é a mansidão, não é? Que é... E mansidão não é ser inerte, não é ser passivo. Mansidão é... Ok, as coisas continuam a acontecer ali, mas a forma como eu respondo é diferente. Ou seja, responder com mais flexibilidade, responder com mais calma, e também acredito que hoje estou um melhor líder. Eu, ao ser aquele líder que era impulsivo, intenso, e às vezes até tenho que reconhecer agressivo, criava nas outras pessoas uma emoção que não era boa, que era a emoção de medo, não é? Hoje, ao ser um líder mais compreensivo, mas que ainda continua a ser assertivo, e nos momentos que tem que ser assertivo vou ser, não é? Mas acredito que crio hoje nas outras pessoas não medo, mas uma responsabilidade para com a missão que nós temos. Isso obviamente que vai impactar o negócio. Sem dúvida nenhuma. Impacta o negócio, impacta as pessoas que estão juntas, essas pessoas que estão próximas olham de uma outra forma, fazem de uma outra forma, já não fazem por medo, já não fazem, eu vou fazem ter que... com prazer. Isso, eu já não vou fazer só para não ter que levar com aquele gajo em cima. Não dizem, não, eu faço porque de facto entendo que tem a ver com esta missão e que tem a ver com esta visão e que tem a ver com contribuir para algo maior. É? Olha, tu dizes muitas vezes, já me disseste a mim e dizes a várias pessoas também, troca o julgamento por curiosidade. Queres explicar um bocadinho o que é que queres dizer com isso e como é que isso também pode... tem muito a ver, com isto que estávamos a falar. Portanto, o meu julgamento antes era muito... caramba, mas será que ninguém vê? Mas sou só eu? E porquê é que estão a fazer isto aqui desta forma? E porquê é que não pensam de uma outra forma? Isto é julgamento, não é? A curiosidade é, o que é que será que eu estou a ver que eles não estão a ver? Não é? E como é que será que eu posso desenvolver neles essa capacidade de eles verem algo? O que é que será que eu preciso de mudar? Será que são eles ou será que sou eu? Portanto, é olhar com uma visão de criação e não de destruição, porque julgamento é procurar, é baseado no negativo e de alguma forma é destrutivo. Isso vai sempre destruir as pessoas que estão nas organizações. A ti e aos outros, não é? Os relacionamentos. Cria tensão, cria desconforto, cria uma base emocional instável. A criatividade, ou seja, a curiosidade, é que tu vais partir de um princípio. É como tens... Olha, dar aqui uma imagem visual. Julgamento é como tu já partes de uma tela que já está pintada com ideias e com pensamentos. A curiosidade é, tu partes de uma tela que está em branco e começas a dar pinceladas. Olha, será que fica bem o verde? Será que fica bem o vermelho? Enquanto a outra é, não, mas porque é que só está vermelho? Porque é que só está verde? E isso cria não só responsabilidade, porque ao seres curioso com as pessoas certas, porque também há pessoas que depois, que lá está, que não querem mudar, é aquilo e está tudo bem, e nós enquanto líderes também temos que ter a consciência que se aquela pessoa está a dar o seu melhor, mas o seu melhor não está dentro daquilo que é o que tu queres, tu enquanto líder precisas de ser assertivo. A primeira pessoa, primeiro a colocar-te em causa, a ver o que é que tu podes mudar, e a última instância dizes, olha, eu não sou o líder, a organização não é esta, o projeto não é este. Mas a curiosidade faz com que as pessoas se unam em volta de algo comum. É pô-los a pensar, olha, de facto, o que é que nós precisamos todos de desenvolver para, numa próxima vez, fazer diferente. O que é que nós podemos aprender? O que é que eu não vi? O que é que eu posso ver diferente? O que é que eu posso antecipar? Não é? Portanto, a curiosidade traz uma energia de crescimento, enquanto o julgamento traz inevitavelmente uma energia de destruição, de crítica, de culpa. Os empreendedores, nós, empreendedores, tu és um empreendedor, e eu sinto isto muitas vezes, que nós temos que estar sempre
a 100%, temos de estar sempre em altas. E às vezes não estamos a 100%, não estamos sempre em altas. Tu tens uma vida também muito cheia, muito ativa. O que é que tu fazes para conseguires manter-te num estado de consciência assertivo e conseguires estar com energia suficiente para o teu dia-a-dia e para pensares no negócio e nas coisas, nas pessoas que tens à tua volta? Olha, enquanto empreendedor, aquilo que nós devemos procurar, e depende do nível em que nós estamos, é lógico que se tu estás a iniciar o teu negócio, tu tens que fazer tudo e mais um par de botas, não é? Se já estás numa fase em que o teu negócio já tem alguma estrutura, tu já tens pessoas, tu enquanto líder, enquanto empreendedor, tu tens que entender que não é aquela célebre fase do sai do operacional, tu tens que sair do operacional em que existem outras pessoas que o podem fazer por ti. Não é? Eu com a entrada, por exemplo, quando a Karina entrou em setembro, houve muita coisa que eu fazia, que a Mónica fazia e que ela abraçou e que faz melhor, faz com mais qualidade e que permitiu a que naquilo que é o meu operacional, que é, por exemplo, isto ninguém pode fazer por mim, estar num palco ninguém pode fazer, entregar uma aula ninguém pode fazer, criar uma live, criar a estrutura para uma live e entregar aquela live, terei que ser sempre eu, não é? Portanto, aqui é, enquanto líder, enquanto empreendedor, qual é o operacional que eu preciso estar e que vai dar valor? E depois, eu quando liberto espaço do outro operacional que não agrega valor e que ao fim e ao cabo muitas vezes é uma microgestão que o empreendedor faz e é uma necessidade dele controlar todas as áreas do seu negócio, quando ele sai dessas áreas ele pode se focar nas duas coisas que são mais importantes para a empresa, que é a visão, ele ter uma visão onde é que ele quer estar, o que é que ele quer para a empresa, o que é que ele não quer. E, por exemplo, isso ficou claro para mim, ou ficou ainda muito mais claro para mim nestes últimos 6 meses, o que me faz hoje ser muito claro quando me vêm com propostas, quando vêm ter comigo a querer me contratar para A, B, C, e eu se calhar de antes dizia, olha, deixa-me ver, e hoje digo logo, olha, não porque tempo, foco, energia não dá. Então, o empreendedor consegue se focar na visão e na estratégia que ele quer para a empresa. O que é que eu hoje em dia faço? Ou seja, eu consegui atingir um patamar na minha vida por escolha, que eu reservo grande parte da minha manhã, se não toda, a estar comigo. E o que é estar comigo? Com os meus hábitos, com a minha leitura, com o meu estudo da Bíblia, com a minha leitura espiritual, com o meu estudo para um tema que eu esteja a desenvolver, quer seja para um curso, quer seja para uma aula, tempo para treinar, tempo para estar com a Mónica, tempo da qualidade para estarmos com os nossos animais em casa, ou seja, criar um momento de qualidade, porque como tu disseste, a minha vida é muito intensa. Por exemplo, estas últimas semanas viajei várias vezes fora, estive várias vezes fora em eventos e depois com tudo aquilo que acontece a nível nacional. Então, é conseguires ter uma base. Eu olho para o ser humano como com 4 pilares fundamentais, ou seja, o pilar físico, pilar emocional, pilar mental e pilar espiritual. Nós focamos muito em trabalhar as nossas emoções e a nossa saúde mental. Mas se tu não trabalhares o teu corpo, se tu não tiveres uma base sólida, porque é aí que vais ter energia, é aí que vais ter saúde, é aí que vais ter vitalidade, é aí que vais poder fazer durante mais tempo, ou seja, teres longevidade que te permita fazer durante mais tempo aquilo que tu gostas ou aquilo que tu queres fazer. E se não cuidares do teu espírito, de nada vale tu estares muito bem mentalmente e emocionalmente. Porquê? Porque é uma questão de tempo. No espírito é onde tu vais encontrar sentido, é onde tu vais encontrar significado para os tempos menos bons, é onde tu vais encontrar uma outra resiliência e uma outra paz que não tinhas. Isso leva aqui à pergunta que eu te ia fazer, que nos dias em que as coisas não correm tão bem, como é que tu lidavas com isso? Vais para a parte da espiritualidade, mas não foi sempre assim, não é? Não, lá atrás barafustava, reclamava, irritava-me. Hoje, olho sempre para aquilo que acontece como eu sei que vai sair daqui algo melhor.
Eu sei que eu vou aprender aqui algo, eu sei que vou tirar daqui uma lição, que vou tirar daqui uma dádiva, que vou crescer, que vou ficar mais forte, que vou ficar mais resiliente, que vou poder inspirar as outras pessoas com as lições que eu tirar. Então, sem dúvida nenhuma que trabalhar o pilar físico, e tu acompanhaste isso nos últimos 3 anos, a mudança que eu fiz a nível físico, o ganho de peso em termos de músculo, que teve a ver com esta visão e com o estudo que eu fiz de longevidade, de energia para nós homens, onde é que vinha mais, que tipo de exercício, porque eu tive ligado durante muitos anos e tu acompanhaste isso, corrida, depois durante a pandemia com o Ironman. Então o físico, exercício físico, alimentação, ter uma alimentação não é uma dieta, mas ter um estilo alimentar saudável e ao mesmo tempo não é equilibrado, é harmonioso, onde eu me permito comer uma sobremesa, beber um vinho, comer algo que normalmente nos dias não faço. Então eu hoje procuro, através desta minha ligação com a espiritualidade, criar uma harmonia entre as várias áreas. Sei que vou ter momentos com muita intensidade, por exemplo, este mês, é um mês desde o início muito intenso, tive uma certificação, fui para Angola, fui para São Paulo, vou para Madrid agora, depois para a semana tenho a nossa semana espiritual com os Heroes, que vamos estar a caminhar até Santiago. Portanto é um mês muito intenso. Depois junho vou ter ali 15 dias mais leves e depois é outra vez intenso até julho. Então há momentos de intensidade e o empreendedor às vezes tem aquela visão, lá está, tem 2 visões erradas, que é o sair do operacional. Ele quando sai, as coisas normalmente não correm bem. Então eu sair do operacional que eu posso delegar, essa deve ser a visão, e não procurar o equilíbrio. Ele procurar é a harmonia. Saber que há momentos em que vai dormir menos, que vai ter menos energia porque vai estar a fazer muita coisa, mas depois ter um momento, olha, isto é, por exemplo, eu sei, maio ia ser intenso, ok, início de junho vai ser calmo, depois meados de junho começa a ser intenso e vai até finais de julho, ok, depois tenho agosto, que normalmente é um mês que para tudo aqui, depois tenho setembro que é a reentrée, ok, recuperar. Portanto, procurar esta harmonia e não equilíbrio. Olha, deixa-nos um conselho para as pessoas que estão a querer começar e que podem de alguma forma sabotar, que não conseguem. Deixa um conselho para essas pessoas e para aqueles que estão nesta caminhada e que também muitas vezes têm estas então, dúvidas. Vou deixar dois ou três. Olha, não te compares, não é? Quem está a começar começa com um sonho, começa com uma visão de chegar a um determinado local e depois o que é que aquela pessoa faz? Ela vai comparar onde ela está hoje e onde as outras pessoas que já chegaram onde ela quer chegar estão. E é uma comparação que não é justa. Porquê? Porque não tem a mesma experiência, não tem os mesmos meios, não tem o mesmo tempo, portanto não é uma comparação. Não te compares, modela, que é diferente. É tu olhares e dizes, ok, aquela pessoa chegou ali, o que é que ela fez para chegar ali, o que é que eu posso fazer hoje aqui? Então, não comparar, mas olhar com um olhar de modelar, para aprender, chegar até ali. Segundo, pouco, pequeno e possível. Nós às vezes ao início queremos fazer muito, queremos fazer rápido, queremos fazer com muita intensidade. Então não. Começar pequeno, começa por pequenas coisas. Pouco, em vez de fazer muito, faz pouco, mas bem, consistente, com disciplina, com compromisso, com foco, com determinação e faz aquilo que naquele momento é o possível. Porque muitas vezes nós queremos fazer muito, então como não conseguimos, não fazemos. Queremos fazer algo para aquela altura, não é possível, então não fazemos. Então pouco, pequeno e possível. E terceiro, teres o sonho onde tu queres chegar, mas transforma esse sonho em 2 coisas. Numa visão clara, uma visão para ti, para o teu negócio, para as pessoas, para o impacto que queres ter e, acima de tudo, solidifica o propósito. Porquê é que queres? O dinheiro não pode ser aquilo que te motiva. Num empreendedor de sucesso, é lógico que o dinheiro, o lucro, é aquilo que faz a empresa crescer, é aquilo que faz chegar a mais pessoas. Mas o lucro precisa de ser a consequência, não pode ser o resultado. Ou seja, olha para a visão e para o propósito. Fazer aquilo que fazes, qual é o impacto que isso
vai ter, onde é que eu vou ser diferente, onde é que eu quero ser melhor, onde é que eu quero ser único, onde é que eu quero ser diferenciador daquilo que está dentro do mercado em que eu vou estar, onde é que eu posso fazer a diferença. Porquê? Porque se tu procurares a tua voz, a tua diferença, o resultado vai surgir, o impacto vai ser criado e o retorno financeiro acaba por ser a consequência. Jorge, obrigada. Obrigado a ti, querida. Por este primeiro podcast, porque é um concretizar de um sonho e não poderia ser com nenhuma outra pessoa. Obrigado. Com uma conversa muito especial. Obrigado, Por és querido. especial, sabes Obrigado. que nós gostamos muito de ti e da Mónica. São família escolhida e não poderia ser de outra forma. Obrigada. Obrigado, querida. Obrigado. E muito sucesso. Obrigada. Então, e para vocês que estão aqui a acompanhar esta conversa e fez sentido para vocês ou conhecem alguém que faça sentido partilhar este podcast, convido-vos a fazer isso. E cá vos esperamos para o próximo. Até já. Mm-hmm.